E agora, na segunda reportagem da série Toninhas, no limite da extinção, vamos entender por que a pesca acidental está diretamente ligada à mortalidade dos animais e como o oceano dá sinais claros de esgotamento. A rotina começa antes do sol nascer. A faixa de areia é varrida pelos olhares atentos a qualquer sinal de vida. Mas, de um tempo para cá, o que eles testemunham é um ecossistema marinho pedindo por socorro. Quando nós encontramos um filhote como esse, que é um animal bastante pequeno e provavelmente seja um recém-nascido que ainda tem marcas, resquícios do cordão umbilical, o que nós pressupomos, é que esse é um animal que provavelmente perdeu a sua mãe. Então, animais muito pequenos, filhotes, recém-nascidos, eles dependem totalmente da fêmea, da mãe, assim que nascem. Então, se a fêmea morre, por uma captura incidental ou por qualquer outro fator, esse filhote não tem chances de sobrevivência. Todo ano, quase 2.000 toninhas são encontradas mortas entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Número que não representa a mortalidade total, mas algo em torno de 30% do que realmente morre. A principal ameaça que nós conhecemos, então, é a captura incidental em redes de emalho utilizadas na atividade pesqueira, tanto industrial quanto artesanal. O fato é que nós temos uma grande sobreposição entre as áreas mais utilizadas pela atividade pesqueira de emalho e o habitat de ocorrência das toninhas. Por se alimentarem de pequenos peixes no fundo do oceano, local onde geralmente ficam as redes de emalhe, a toninha acaba presa na rede. Sem conseguir voltar à superfície para respirar, morre afogada. Assim como muitas outras espécies que não são alvo dos pescadores. Quando um animal desse se enrosca numa rede, em geral elas morrem muito rapidamente. Então, assim, muito dificilmente os pescadores encontram esses animais enroscados com vida nas redes, Só no litoral gaúcho são encontradas por ano mais de 1.000 toninhas mortas, reduzindo a já pequena população de animais, que não passa de 40.000 indivíduos. O importante é que a gente pensa que 40.000 é um número grande, mas tem que pensar que no Rio Grande do Sul, apenas no Rio Grande do Sul, morrem entre 1.000 e 2.000 por ano, são retiradas anualmente. Quase sempre são vidas abreviadas bem cedo. A maioria dos bichos que a gente tem recolhido são indivíduos com menos de 6 anos de idade. Então isso demonstra aí que é um grupo jovem, aparentemente, que está sendo selecionado, seletivamente sido capturado. Isso pode ter alguma relação com a falta de experiência, mas algo assim que eu acho que a gente precisa realmente investigar. Algo que tem sido feito há anos por pesquisadores do Projeto Toninhas, distribuídos ao longo da costa brasileira. O programa, implementado por meio de uma medida compensatória para a exploração do pré-sal, permitiu ampliar a cobertura dos trabalhos de monitoramento. Mais tecnologia, mais suporte para entender a mortalidade de animais. Hoje a gente já consegue ter dados mais sistematizados que permitem que a gente consiga saber exatamente quais os animais que tiveram uma mortalidade natural e quais aqueles que tiveram uma mortalidade com uma interferência com uma atividade de pesca, por exemplo. Essa interferência foi comprovada por pedaços de redes e marcas encontradas no corpo dos animais. Sinalizou épocas e quais atividades elevam a mortalidade. E esses períodos, muitas vezes, de acordo com a região, ela coincide com a espécie-alvo daquela pescaria ou daquele tipo de rede que é utilizado, que é a rede de fundo, que está exatamente nos locais e nos ambientes onde as toninhas também buscam o seu alimento. Entender a alta mortalidade de toninhas nos últimos anos não é uma tarefa fácil, mas o diálogo com pescadores abriu caminho para tentar reverter esse cenário. A pesca artesanal é a atividade de aproximadamente 1 milhão de pessoas em todo o Brasil. Minha família toda, meu pai tem 83 anos, pesca até hoje. Então a nossa família já vem assim,
pescadores, meus tios, meus irmãos pescam. Tem aqueles que têm um trabalho, né, fixo, e a pescaria também por fora, como um biquinho, como um esporte, lazer. O intenso contato com o mar faz com que os pescadores tenham um grande conhecimento sobre esse ecossistema e também sobre suas transformações. A quantidade de pesca diminuiu bastante. Algumas espécies já não se pega mais. E assim que eu comecei a pescar hoje já não se encontra mais. Aumentou a quantidade de rede. A rede que a gente pesca hoje, antes era rede para 2, 3 embarcações. Hoje estão pescando com a rede que estão pescando hoje, numa só dava para pescar 3 embarcações. Aumentou a quantidade de rede e diminuiu a quantidade de peixe, cada vez menos. Para voltar com a produção necessária, algumas redes de emale podem chegar a 30 quilômetros de comprimento, com um tempo de espera longo. Olha o tamanho da minha rede que tem, ó. 30 metros de altura por 1.400 metros de comprido. Antigamente, se você colocasse uma rede dessa, você não tirava do mar de peixe. Concorda? Então, para você ver aonde que nós estamos chegando, né? A que ponto nós chegamos. Esse cenário permite compreender melhor a mortalidade de espécies que não são alvo, como as toninhas. Por ano, a captura acidental mata e desperdiça entre 18 e 40 milhões de toneladas de espécies marinhas. Mas como evitar tantos animais presos às redes sem comprometer a principal fonte de renda dessas famílias? Algumas alternativas já estão em fase de testes. Envolto por uma cápsula, esse equipamento é um repelente acústico. Chamado de Banana Finger, emite frequências captadas pelas toninhas e pode ser acoplado às redes de pesca. Quando o equipamento é ligado, há uma retirada imediata das toninhas. O estudo de pesquisadores mostrou que o sinal emitido é capaz de afastá-la das redes de pesca num raio de 100 metros, algo essencial para preservar a espécie. Agora a gente precisa passar por uma fase de utilizar de fato o equipamento na prática, na realidade pesqueira, né? Ver como é que isso vai funcionar no dia a dia do pescador. Além de tecnologia e pesquisa, a construção de um oceano mais sustentável depende de outros fatores. Por enquanto, as toninhas continuam no limite da extinção. Na última reportagem, a necessidade de uma política governamental para a conservação de espécies e o manejo de recursos marinhos do país.